Bom dia, gente. Aula de ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre sistema respiratório e sistema cardiovascular. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila de vocês, na página 3 e 4. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos, número 2, apenas a questão 3 e a questão 4, ok? Vamos lá. Nós já vimos, os sistemas que nós encontramos no corpo humano, só que nessa última aula do capítulo, para a gente fechar o capítulo 1, eu separei dois sistemas. O sistema cardiorrespiratório ou respiratório e o cardiovascular ou circulatório. Por que eu separei esses dois sistemas para a gente conversar hoje? Porque esses dois sistemas eles estão ligados de forma direta, tá? Mas, professor, você vive dizendo que todos os sistemas do corpo humano estão ligados. Sim, todos eles estão ligados, todos eles vão funcionar de forma conjunta, um auxiliando o outro. Porém, o que acontece? Alguns sistemas, apesar deles estarem funcionando em conjunto com todos os outros, eles vão ter uma maior afinidade, podemos dizer assim, vão trabalhar, digamos que de forma mais direta com outros sistemas específicos. E um destes casos mais claros que nós temos dentro do corpo humano é o sistema respiratório com o sistema cardiovascular. E aí a gente vai entender isso hoje. A gente já sabe para que eles funcionam, a gente já sabe o que eles fazem, a gente já sabe qual é a função que eles vão exercer dentro do bom funcionamento do organismo humano. Só que hoje eu quero focar com vocês nessa interação entre esses dois sistemas. E eu quero que vocês levem isso como um aprendizado para vocês compreenderem como que outros sistemas podem funcionar de forma tão específica junto com outros sistemas. E aí esses dois sistemas, o cardiovascular e o cardiorrespiratório, eles vão ter essa interação perfeita. Vamos lembrar qual é a função do sistema cardiorrespiratório. Ele é dividido em função mecânica, e na função de troca gasosa específica. A gente sabe que o sistema cardiorrespiratório, na sua função mecânica, ele vai apresentar dois movimentos, o de inspiração, quando eu puxo o ar para dentro do meu organismo, e de expiração, quando eu solto o ar para fora do meu organismo. E esse processo mecânico, ele é realizado graças aos músculos intercostais e ao diafragma. Obviamente, tudo relacionado com a questão da pressão atmosférica, que fica maior ou menor do que a pressão interna dos pulmões, como nós vimos tudo isso direitinho já em outras aulas. E esse processo mecânico, ele não está ligado ao outro sistema, ao sistema cardiovascular. Só que quando a gente vai para o processo de troca gasosa específica do sistema respiratório, a gente começa a observar uma interação extremamente íntima entre o circulatório e o respiratório. O que é a troca gasosa, A troca gasosa, a gente já viu que ela é um processo onde nós vamos eliminar gás carbônico e adquirir gás oxigênio. Nós necessitamos do oxigênio para poder fazer a respiração celular, digamos assim, produzir energia através da oxidação de moléculas de oxigênio. E aí, gente, o que acontece quando a gente faz essa troca gasosa? A gente manda esse gás carbônico para onde? Para fora do organismo. E manda esse gás oxigênio para onde? Para dentro do organismo. E quando eu digo dentro e fora do organismo, eu estou falando especificamente para dentro da corrente sanguínea e para fora da corrente sanguínea. E aí a gente chega no ponto onde eu queria. A interação entre o sistema circulatório e o sistema respiratório.
Se eu falo de corrente sanguínea, eu estou falando de sistema circulatório, ou seja, sistema cardiovascular. E qual é a função do sistema cardiovascular? É transportar nutrientes e oxigênio para o nosso corpo, para todas as células do nosso corpo. Vamos focar no transporte de oxigênio, esquecer os nutrientes que nós já vimos, e hoje a aula é específica dessa troca gasosa. Aí, gente, o que acontece? Primeiro ponto que eu quero que a gente esqueça, o termo troca gasosa. A partir de agora a gente vai usar o termo correto. O nome correto para troca gasosa é hematose. Hematose, ok? Então, o processo de mandar oxigênio para dentro da corrente sanguínea e retirar gás carbônico da corrente sanguínea é denominado de hematose e vai ocorrer aonde? Nos alvéolos pulmonares. E os alvéolos pulmonares fazem parte de que sistema? Respiratório, né? São aquelas milhares de bolsas, né, que nós temos no final de cada bronquíolo, né? E é ali aonde nós vamos ter essa troca gasosa, essa hematose relacionada ao sangue. Por quê? A veia pulmonar vai levar o sangue para dentro dos pulmões, vai ter lá a realização dessa hematose nos alvéolos pulmonares. Esse sangue que entra pela veia pulmonar nos pulmões, ele é rico em gás carbônico. E da onde vem esse gás carbônico? Das células do meu corpo. O sangue coletou gás carbônico das células e levou para o pulmão, para que ocorresse a hematose, onde os alvéolos vão retirar esse excesso de gás carbônico do sangue e vai doar o gás, o oxigênio para o sangue. Esse sangue então vai sair dos pulmões pelas artérias pulmonares e aí será distribuído para todo o nosso corpo, levando oxigênio. Conseguiram compreender essa interação tão íntima entre esses dois sistemas? E aí, para finalizar, gente, vocês devem estar se perguntando, mas de onde é que vem o oxigênio? Ok, o oxigênio a gente inspira, vem do ar atmosférico. Mas de onde vem esse gás carbônico que está sendo levado pelo sangue para o pulmão, para que os pulmões eliminem, né? O professor falou que ele pegou esse gás carbônico das células, mas as células, pelo que eu sei, utilizam gás oxigênio? Sim, pensamento correto. Só que vamos lá. A partir do momento que as minhas células utilizam o oxigênio para fazer o seu metabolismo energético, vocês concordam comigo que ela vai estar produzindo gás carbônico? Então, ao utilizar o oxigênio, ela produz gás carbônico. E este gás carbônico deve ser eliminado para evitar uma acidose, enfim, evitar vários processos metabólicos que não vêm ao caso para a nossa aula de hoje, ok? E aí, gente, como é que é esse processo? A célula ela tem essa capacidade de retirar o gás carbônico de dentro dela e mandar para o sangue e pegar o oxigênio do sangue? E os alvéolos pulmonares também têm essa capacidade de pegar o gás carbônico do sangue e jogar o oxigênio para o sangue? Sim. E como é essa capacidade? Muito simples, através de difusão simples. O que é isso? Gradiente de concentração. Vocês concordam comigo que uma célula que está fazendo metabolismo energético está utilizando o oxigênio? Se ela está fazendo metabolismo energético, ela está produzindo gás carbônico. O que tem mais dentro dela? Gás carbônico ou oxigênio? Obviamente gás carbônico, porque ela está produzindo no seu metabolismo energético. Então, se eu tenho mais gás carbônico dentro da célula do que fora, automaticamente, pelo gradiente de concentração, esse gás carbônico vai sair da onde tem maior concentração para onde tem menor concentração, que é para fora da célula, para o sangue. E o sangue que está levando oxigênio, ele está rico em oxigênio, ele tem maior quantidade de oxigênio no sangue, fora da célula, do que dentro. Esse oxigênio entra por difusão simples. Então, essa troca de gases entre sangue e célula ocorre por gradiente de concentração. Isso é uma regra. Todas as moléculas vão se movimentar da onde tem maior concentração para onde tem menor concentração.
E o oposto acontece lá nos alvéolos pulmonares, nos pulmões. O sangue chega lá rico em gás carbônico e os alvéolos pulmonares estão ricos em oxigênio. Então, o gás carbônico que está em maior concentração no sangue sai do sangue para os alvéolos pulmonares, e os alvéolos pulmonares que estão ricos em gás oxigênio, esse gás oxigênio sai dos alvéolos pulmonares e entra para o sangue. Ok? Então esse processo se chama de difusão simples, ok? Mas o mais importante da aula de hoje, que eu acho que a gente conseguiu fazer, é que vocês entendam essa relação tão íntima entre esses dois sistemas, circulatório e respiratório, ou se vocês preferirem cardiovascular e cardiorrespiratório, ok? E aí vocês tentem associar isso com todos os outros sistemas do nosso corpo, que eles vão sempre funcionar interagindo um com o outro, uns mais e outros menos, obviamente, ok? Galera, dá uma lida na apostila, faz o resumo. Eu sei que eu sou chato com esse negócio de fazer um resumo, muitos não gostam, mas vocês têm que entender que é extremamente importante escrever para que a gente consiga absorver todo o conteúdo, ok? Muito obrigado, até a próxima.